Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma sessão de cinema e vamos falar de um filme que, para variar, eu já devia ter falado dele mais cedo, porque ele já saiu há bastante tempo, mas enfim. E então nós hoje vamos estar a falar do filme Jojo Rabbit. Just don't get too far. Antes de começar o vídeo, subscrevam se ainda não o fizeram e ativem o sininho das notificações para estarem a par cada vez que sai um novo vídeo aqui no canal. Sigam-me nas redes sociais, Insta, TikTok. Mas então, o filme Jojo Rabbit, ele foi da altura dos Oscars, ele saiu na altura dos Oscars, inclusive esteve nomeado. Então, o realizador é o Taika Waititi, eu acho que é assim, eu peço desculpa, não sei dizer o nome do senhor. Ele é um roteiro adaptado, ele é baseado no Candying Skies, da Christina Launels. Eu não sei dizer estes nomes, peço desculpa. O elenco tem alguns atores que eu não conhecia de todo, depois tem outros conhecidos como a Scarlett Johansson e como é que ela se chama? E o Rebel Wilson. O realizador faz de Hitler. O ator principal é o Roman Griffin Davis, que é o miudinho, que é o Jojo. Um resumo muito rápido. Basicamente, o filme gira à volta do rapazinho, que é o Jojo, que faz parte da juventude nazista. E basicamente, o enredo passa-se à volta dessa personagem, em como ele acha que ser nazi é uma coisa boa, no facto de eles mostrarem a mentalidade das crianças que eram quase obrigadas, entre aspas, a serem nazis e o porquê de eles serem assim e a opinião deles relativamente aos judeus. Porque, sejamos sinceros, cada vez que nós vemos filmes sobre Hitler, sobre o nazismo, nós vemos sempre o lado do judeu. Nunca vemos o lado do nazi, ou então se vemos, é sempre de uma forma depreciativa. Não quer dizer que este filme não mostre, mas não mostra de uma maneira tão óbvia. Geralmente, a maioria dos filmes são um ataque mesmo bastante direto aos nazis, enquanto que aqui mostra o outro lado de ser nazi, no sentido que mostra como é que o Hitler e a sua ideologia convenceu aquelas crianças de que os judeus são maus e devem morrer e que a guerra é boa, e é um ponto de vista completamente diferente daqueles que já se viram neste tipo de filmes com esta temática, pelo menos daqueles que eu já vi. Se por acaso houver mais algum assim deste género, digam-me, mas eu neste momento não conheço mais nenhum. Ele aprende como é que devem ser as coisas, entretanto ele sofre uma lesão porque ele estava a treinar para ir para a guerra, entretanto ele sofre uma lesão e acaba por passar só a entregar correio e assim, serviços mais tipo, no sentido que ele não queria fazer. Ele descobre que a mãe guardava uma rapariga judia lá em casa. O enredo passa-se todo em volta disso. O facto de uma criança nazi estava a praticar e a aprender tudo o que podia sobre judeus e como os matar e afins. Encontra uma judia, conhecem-se e mostra toda a evolução da relação entre ambos e a mentalidade. O menino muda em relação à etnia? Judeus é uma etnia? Religião? Mas relativamente aos Oscars, porque como foi um filme que também teve nos Oscars, ele recebeu 6 nomeações, incluindo melhor filme e melhor atriz coadjuvante para a Scarlett Johansson, mas ele só ganhou o melhor roteiro adaptado. Como eu disse, ele é adaptado, acho que isto é um livro. Este é outro daqueles filmes que há muita gente que não gosta porque não percebe. Tem que se dar ao trabalho de perceber o filme. Antes de mais, uma coisa que a mim me salta logo à vista mal o filme começou, que para a maioria das pessoas é insignificante ou nem reparam, foi a escolha de cores do filme. Porque se vocês pensarem em todos os filmes que já houve sobre judeus, nazis, Hitler, não sei o quê, os filmes são todos ou preto e branco ou nas cores mais sombrias e mórbidas e tristes que há. Este não, este filme é colorido, extremamente colorido, as roupas, o próprio cenário, a própria cidade da Alemanha, pronto, eu não sei, eu deduzo que aquilo se passa em Berlim, eu acho que não há nenhuma parte, eu estou aqui a ver, eu acho que não há nenhuma parte do filme em que eles especifiquem que estão em Berlim. Mas enfim, aquilo é na Alemanha, a própria cor das casas, assim um verde mais... Não é aquele verde extremamente vivo, mas também não é o verde morto, é aquele... Estão a ver quando vocês editam as fotos e têm a barrinha da saturação e vocês podem pôr tipo tudo no máximo, para o mínimo, mais para o mínimo. Parece que tipo arrastaram a barrinha, ficou tipo mais ou menos no meio, se calhar um bocadinho mais para o menos. Pode ter cor, mas é a cor assim meio pastel, talvez. Eu diria que é assim uns tons meio apastelados. Eu não sei se esta palavra existe, vamos fingir que sim. Eu achei isso super interessante porque dá logo outro tom ao filme. Mostra que o filme é um pouco mais divertido. Isto aqui até diz que é uma comédia dramática, o que eu concordo.
Tem tanto comédia como tem drama e daí eu acho que também parte da escolha de cores, porque como eu já falei neste tema relativamente ao Joker, posso trazer um vídeo só a falar da questão das cores nos filmes, mas se este filme tivesse tons mais sombrios, mais obscuros, não passaria a mesma mensagem que passa. E eu acho bastante interessante a escolha de cores, foi das primeiras coisas que eu reparei no filme quando aquilo começou e eu achei extremamente interessante. Muito inteligente pôr a figura de Hitler, primeiro como algo da imaginação do personagem, que seria o amigo imaginário, aliás, o melhor amigo imaginário do personagem seria o próprio Hitler. E ele é que o ajudava, era como se tivesse tipo um diabinho do Hitler no ombro, naquele caso não era no ombro, mas pronto, que transmitia os ensinamentos que Hitler transmitia, mas de uma forma mais disparatada, no sentido, eles retrataram o Hitler como sendo tipo um palhacinho, no sentido que ninguém o leva a sério, porque vocês olham para aquele Hitler, tem a personagem à vossa frente e vocês não conseguem levar a sério, porque é tão aparvalhado, é tão palhaço, que vocês não conseguem levar a sério. E eu acho que isto tem a ver com a própria personagem, a própria pessoa em si do Hitler, porque quem estava na Alemanha, os nazis que eram liderados por Hitler e não sei o quê, acreditavam todos nas ideologias dele, mas para quem está de fora e agora, passado não sei quantos anos, depois não está a precisar fazer contas, quando uma pessoa olha para o Hitler não o consegue levar a sério, não no sentido de ele ser cómico, isso como retrata no filme, mas no sentido que ele teve uma ideia louca, deslocada, e que ele não podia bater bem na cabeça para fazer aquilo que fez. Eu sinto que foi isso que eles tentaram passar ao mostrarem o Hitler daquela forma, porque nos dias de hoje ninguém leva Hitler a sério, no sentido que ninguém considera que a ideologia dele fosse uma boa ideologia. Vou esclarecer isto, porque eu sinto que houve muita gente que criticou o filme devido à imagem que passaram do Hitler, mas eles passaram essa imagem no sentido mesmo para ninguém o levar a sério, no sentido de não ouçam Hitler, porque Hitler não sabe o que diz, é maluquinho da cabeça. Estão a entender? Eu acho que foi, pelo menos no meu vislumbre do filme, foi essa a ideia que transmitiu. O tom do filme também se prende muito com a própria personagem do Hitler. Como é uma comédia dramática, tem toda a questão da comédia, lá está, e do drama. Eu sinto que até mais de metade do filme ele é comédia. Em cenas de comédia, eu sinto que ele só começa a apanhar mais drama quando ele conhece a rapariga judia, né? Ele encontra a rapariga judia lá em casa dele e depois não é que fique um drama, mas fica assim um impasse. Que, no sentido que não sabem como é que ele vai reagir, como é que ela vai reagir, se ele vai denunciá-la, se vai matá-la, o que é que ela vai fazer, o que é que ele vai fazer. Ficar ali aquele impasse que vocês não sabem como é que vai ser o filme a partir daí. A ficar mais dramático numa cena relacionada com a mãe dele, que já lá vamos. Esqueço-me sempre de dizer isto, mas obviamente que há spoilers nestes vídeos, ok, gente? Depois, no final do filme, tem a cena em que ele está na rua e descobre que, pronto, a Alemanha perdeu e os americanos começam a entrar para a Alemanha dentro e até o levaram porque supostamente iam matá-lo, porque ele estava com o casaco, pronto, nazi. Mas é aqui que ele, nessa cena, toda essa cena, em que ele chega, vê o caos, a destruição, começam a bombardear a Alemanha e ele vê tudo a acontecer, o caos, destruição, mortes, que ele começa a pensar, meu Deus, onde é que eu estou metido, como é que o mundo chegou a este ponto, e depois entretanto ele descobre que Hitler morreu e que a América ganhou, e toda esta cena é extremamente dramática. Sinto que este filme não crucifica as pessoas. Os filmes dos judeus mostram sempre os judeus como os coitadinhos, entre aspas não, eles coitados, né? Foram dizimados, mas dá sempre esse aspecto tipo de um tom muito triste ao filme do lado dos judeus, o que é normal, claro, para a situação em si, e mostra sempre Hitler e os nazis como o mal da fita e crucifica sempre todos, sem exceção. Este filme não. Este filme mostra como uma criança que inicialmente estava muito convicta da ideologia do Hitler, que dizia que sim, que o Hitler tinha razão e que queria fazer a vontade a Hitler. Mostra como é que essa criança, essa e todas as outras crianças do filme e da juventude nazi e afins, fizeram-nos tipo uma lavagem cerebral, digamos assim. Mostra como é que o Hitler e
convenceu as crianças a juntarem-se a ele, a mostrar que os arianos é que são a raça superior. Essa ideia começa a desvanecer porque eles literalmente faziam-nos uma lavagem cerebral. Quando ele tem a conversa quando ele conhece inicialmente a judia, ele diz características dos judeus que não são verdade. A questão do medo que é incutido, porque as pessoas tinham genuinamente medo dos judeus. Ler neste filme ser o amigo imaginário, porque é a figura que dá apoio ao personagem. E basicamente era isso que eles acreditavam quando viam Hitler. Era uma pessoa que estava ali para apoiá-los. E agora sim, vamos para aquela questão do filme. Em termos de detalhes, gente, é tão, mas tão bom. Há ali uma parte que vocês se calhar não se apercebem e acham a cena um bocado estranha, mas depois começam a pensar bem e a cena repete-se. E depois percebem o que é que está para vir. Porque este filme tem pormenores que vos mostram o futuro. No sentido que, se vocês estiverem atentos a certos pormenores do filme que eles mostram, bastante explicitamente até, vocês conseguem já ver o que é que vai acontecer futuramente no filme. Como eu disse, está relacionado com a mãe dele. Há uma cena em que ele e a mãe estão na rua e depois tem aqueles sítios onde se enforcam as pessoas, têm lá aquela estruturazinha, as cordas, e estavam lá pessoas enforcadas. Só que as únicas coisas que mostram das pessoas enforcadas é os pés. Só mostram os pés, os sapatos das pessoas. Tanto que no início vocês até acham que ele ou a mãe vão roubar tipo alguns sapatos, pelo menos foi o que eu pensei. Eu quando vi aquela cena pensei, eles agora vão tirar os sapatos, porque estavam a dar muito ênfase. Assim, uma explicação muito rápida. Quando nós gravamos uma coisa, nós é que escolhemos a importância que damos ao quê. E naquele caso eles estavam a dar muita mais importância aos sapatos das pessoas que estavam enforcadas do que aos próprios personagens que estavam a ver a cena. E isso acontece em diversos filmes, em diversas coisas, mas eu naquele caso, como eu estava a dar tanto ênfase aos sapatos, naquela primeira cena eu pensei, eles vão tirar os sapatos. Mas não tiraram. Ok, tudo bem, eu pensei talvez tenham dado só os sapatos para não mostrar o resto da pessoa enforcada, porque nós já percebemos que ali a pessoa foi enforcada, morreu e não queria mostrar as pessoas roxas. Foi o que eu pensei. Depois há uma cena, se não me engano, que eles estão na piscina e que há uma parte em que eles estão a dar muito ênfase aos sapatos da mãe. Porque a mãe chega e só vemos ela chegar pelos pés. Nós vemos a cara dele e atrás, nos degrauzinhos, vemos os sapatos da mãe. Ou seja, a mãe está a chegar, mas nós só vemos os sapatos. Nessa cena eu estranhei. Não pensei ainda naquilo que pensei mais tarde, que já lá vamos. Mas eu estranhei a questão dos sapatos, tipo, porquê aquele ênfase aos sapatos? Não sei, não percebi. Entretanto, descobre-se que a mãe guardava uma judia em casa. Porque até aquela cena da piscina ainda não sabia nada disso. Depois ele descobre a judia em casa e temos mais uma ou duas cenas, talvez agora assim de cor não me lembro bem, mas mais uma ou duas cenas em que dão bastante ênfase aos sapatos da mãe. Inclusive, todo o filme dá bastante ênfase aos sapatos, mesmo ao facto do próprio Jojo não saber atar os sapatos. Depois de saber que há uma judia em casa deles e voltarem mais uma ou duas vezes a mostrar os sapatos da mãe, explicitamente os sapatos, a focar essencialmente naquela peça de vestuário, porque, se não me engano, uma das cenas eu acho que era ela a descer umas escadas ou algo assim do género, ou um muro, e nós temos o personagem, o Jojo, e ela. E dele nós vemos, se calhar, do tronco para cima, ou parte da cara, já não me lembro bem, e os sapatos. E vocês têm muito mais destaque nos sapatos do que nele. Além do facto dos próprios sapatos já terem algum destaque, porque eles eram vermelhos e brancos e não sei o que, assim, muito chamativo. Além desse facto, da cor em si, tem o facto do trabalho de câmara estar muito bem feito, by the way, e dar muito destaque para os sapatos. Isto vai tudo a crescer e chega a uma altura que vocês ficam, espera aí, já percebi. E se vocês me seguiram o meu raciocínio, se calhar também já perceberam, mas vamos reformular. Primeira cena, pessoas enforcadas, vemos só os sapatinhos dela. Cena da piscina, muito ênfase nos sapatos da mãe. Encontram uma judia em casa, mais ênfase nos sapatos da mãe. O que é que vocês pensam em seguida? A mãe vai ser enforcada. Uns minutos depois no filme, o menino está a passear na rua a distribuir correio, olha para as pessoas enforcadas, para os pezinhos, não é para a cara, olha para os pezinhos da pessoa enforcada e que sapatos é que estão lá? Os da mãe dele. Isto foi tão inteligente. Vocês se calhar até me estão a achar, tipo,
tipo, meu Deus, Inês, é uma coisa assim banal, tipo, não é banal, não é toda a gente que se lembra de fazer isto. Há muitos poucos filmes que vocês sabem de antemão o que é que vai acontecer. É assim, claro que vocês até podiam, quando descobrem, se não houvesse todo esse ênfase dos pés, vocês até podem, quando descobrem que está lá uma judia e tal, pensar que a mãe dele pode ser enforcada. Mas também pode não ser. Podia muito bem, se não houvesse toda esta cena dos sapatos, eu nunca pensaria que ela fosse... Quer dizer, podia-me passar pela cabeça que se calhar vai ser apanhada e enforcada, mas estava numa de 50-50. Podia acontecer como podia não acontecer agora. Todo este ênfase dos sapatos dá 100% de certeza de que vai acontecer. Porque senão não tinham feito este ênfase. Agora pensem em todo este filme chegar àquela cena e não haver toda esta lógica dos sapatos. Primeiro, provavelmente iam estar um bocado perdidos porque nunca tinham visto os sapatos antes. A própria carga da cena é diferente. Porque vocês quando veem os pés da mãe dele, ela está sempre frenética, sempre a mexer muito os pés e depois naquele momento tem os pezinhos tipo... Está morta, né? Não se mexe logicamente. E eu acho que isso foi tão, mas tão inteligente. Eu adoro quando os filmes têm pequenos pormenores que são muito grandes. É um pormenor muito grande se pensarmos bem da maneira como foi feito, que nos dá uma previsão do que vai acontecer no filme daqui a uns minutos à frente. Mas bem, eu acho que já disse tudo sobre este filme. Eu realmente fiquei surpreendida, não estava à espera de gostar tanto, mas eu acho que é um filme que vale muito a pena, mas tem que ir com a mente aberta. Primeiro porque o filme é grande e segundo porque tem muito pormenor, muita coisa diferente do habitual. Esta imagem de Hitler e dos nazis não é muito usual, portanto muitas pessoas não gostam ou não percebem. Portanto sim, vão com a mente aberta a ver o filme. Eu espero que tenham gostado do vídeo, ponham gosto se gostaram, comentem se já viram Jojo Rabbit e o que é que acham do filme, se concordam comigo, se não, se houve alguma coisa que eu podia ter dito e não disse. Subscrevam para verem mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! Just don't get too far.